Nelsinho falou da artista, doutora falou da doutora, eu vou falar da amiga, vou pelo lado do coração. Marisa chegou na minha vida ainda moleque, Morro da Serrinha, escola de samba mirim, que eu sei que você tem uma ligação muito grande também com a escola de samba mirim, que é a Rainha da filho da área. E eu comecei no Império Futuro, tinha uma roda de samba no morro, e a gente tocava de tudo ali, bem psiquista, estava ali, ritmo de samba, na roda, sem saber ainda quem era Marisa, era uma voz para mim. Moleque ali no morro, tentando, sonhando em ser músico, tinha uma voz. Anos depois, eu saí daquele sonhador para um parceiro de estrada. Eu começo a fazer parte da banda que acompanha a Marisa pelo Brasil, pelo mundo, várias viagens. No meio desse caminho de parceiro de estrada, eu me torno um parceiro de caneta. Já virei um parceiro de caneta, já fui evoluindo ali, né? Mas isso tudo dentro de uma caixinha chamada amizade. Eu acho que é a coisa que a Marisa mais sabe fazer, além de tudo que ela faz, mas a amizade. A Marisa sabe formar um grupo que vai permanecer com ela durante muitos dias na estrada. Às vezes a gente passa muito mais tempo ali, juntos na estrada, que com a nossa família em casa. E a Marisa sabe fazer isso muito bem e sabe fazer essa harmonia seguir do início ao fim. Eu lembro, a gente viajou, sei lá, 3 anos, eu lembro as 3, nunca tivemos uma fala mais alta um com o outro, sempre todo mundo, do jeito que a Marisa bota o termômetro dela, todo mundo segue naquela calma, naquela harmonia. E ainda seguindo essa linha de amizade, eu tenho uma história que eu gosto sempre de contar, é uma história muito importante para mim. Naqueles 2 anos pesados de pandemia, a Marisa era aquela amiga que toda semana tinha uma ligação sem tempo para acabar. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Só é aquela ligação do amor, aquela ligação da esperança, que ela sempre falava, não, vai acabar isso, a gente vai começar a fazer um disco. Então era a esperança, era aquilo ali, era aquela ligação da calmaria, vai dar tudo certo, sempre com as palavras certas. E um dia, numa dessas ligações, já terminando a ligação, a Marisa falou assim, Pretinho, contou uma breve história de uma amiga dela e falou, pega uma frase aqui, anota essa frase, escreve na parede, e todo dia você dá uma lida nisso, pega isso como um mantra. E nesse momento, nessa época, a minha mulher estava esperando negativar o convite para fazer uma cirurgia muito séria. Então, imagina a nossa cabeça ali. E essa ligação da Marisa era um antibiótico para eu pirar, no meio daquilo tudo. A ligação dela toda semana era isso. E esse dia que ela falou essa frase, aí eu falei para a Raquel, minha esposa, falei, Raquel, escreve essa frase que a Marisa está falando aqui. E a Raquel, rainha dos postinhos, já escreveu, já pulou na minha frente. E eu continuei conversando com a Marisa e olhando aquela frase. E a Raquel, a gente se conheceu 1 ano antes da pandemia, ela não conhecia a Marisa ainda, era fã, tinha todos os discos. Toda vez que eu falava com a Marisa ao telefone, ela falava assim, coloca no Viva Voz, porque o dia que eu encontrar com ela, eu já acostumei com a voz, eu vou desmaiar. E eu botava sempre o telefone no Viva Voz. E ela ouviu, anotou a frase, tudo certo. Acabou a ligação, eu fiquei olhando para aquela frase, fiquei olhando para aquilo. E aí peguei um instrumento que estava perto assim, e comecei a tocar, e veio uma melodia. Aí começou, sou feliz, é forte, tem amor, é muita sorte, onde quer que eu vá. Essa era a frase que a Marisa passou. E comecei a tocar aquilo ali, quando eu olhei para trás, a Raquel estava com o telefone na mão, falou, tive uma ideia aqui, eu falei, qual a ideia? Vamos falar de coisas boas. A pessoa presta a fazer uma cirurgia no momento, no meio da pandemia, vamos falar de coisas boas. Eu falei, é isso, Marisa vai gostar, que isso é o jeito dela. Ela fala isso, começamos a fazer a música só com positividade, palavras bonitas, nada de negativo. Liguei para a Marisa de volta, falei, Marisa, escuta isso aqui. Aí ela pegou, meia hora depois, ela já mandou outro áudio, já com as modificações, toda que ela fez.